Boa noite a todos novamente. Fiz o primeiro vídeo explicando o propósito desse canal, né? E hoje eu vou começar com a leitura de Provérbios. Vai ser do 1 ao 31 nesse mês, e nos próximos meses serão outras palavras de devocional diário. Então vamos lá. Vamos começar com Provérbios, capítulo 1. O livro de Provérbios, escrito principalmente por Salomão, tem o propósito de nos ensinar sobre a sabedoria, disciplina e entendimento sobre como viver uma vida reta e justa com Deus. O propósito desse livro, né? Isso aqui está nos versículos do 1 ao 7, que é a introdução ao livro de Provérbios. No capítulo 1 de Provérbios, mostra o propósito do porquê foi escrito esse livro, que é sabedoria, entendimento, viver de forma justa, de forma reta com Deus. Eu separei um versículo, que é o versículo 7, que está escrito assim, que é o versículo central dessa primeira parte. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A verdadeira sabedoria começa com temor a Deus. A sabedoria divina é diferente da sabedoria humana, pois está fundamentada no relacionamento com Deus. Eu vou dar uma pausa aqui nesse versículo e vou explicar o que é temor a Deus, porque às vezes muitas pessoas podem se perguntar o que é temor a Deus. Muitas pessoas pensam que temor é um terror, assim, medo de Deus, mas não é isso. Porque, como eu escrevi aqui, não é medo, mas sim um respeito reverente e profundo por Deus. Reconhecendo a sua grandeza, poder e santidade, e do nosso papel como seres humanos em relação a Ele. Onde, como você teme ao Senhor, você ama Ele acima de todas as coisas, você faz adoração a Ele, louvores, orações, você é obediente à palavra dEle e aos mandamentos dEle, e ter respeito acima de tudo. Ele é um Pai que te ama, que te criou e que te ama incondicionalmente e para sempre vai te amar. Só que você tem que viver de acordo com as leis dele. Porque não adianta você viver em pecado e falar assim, não, Deus já me ama, mas não é bem assim que funciona. Nós somos falhos, mas Deus quer uma proximidade conosco. Eu também escrevi aqui, ler a palavra, orar, obedecer os mandamentos, ter humildade e comunhão com os irmãos. A gente fala comunhão com os irmãos da igreja, que já conhece a palavra, ter união, ter comunidade. É muito importante para nós, como os filhos de Deus. Sobre a sabedoria, ajuda a tornar as nossas decisões corretas e evitar as armadilhas do pecado. Isso é uma definição mais rasa de sabedoria, que não vou aprofundar muito, mas ser sábio é isso, tomar decisões corretas. Um exemplo de ser sábio, você mais escutar do que falar. Porque você escutando, você tem o discernimento daquela conversa e responde na hora certa, e até muitas vezes com poucas palavras, mas assertivo, direto no ponto. E isso sem cair nas armadilhas do pecado. O segundo tópico que eu coloquei aqui, sobre o capítulo 1, é a advertência contra as más companhias, que é do versículo do 8 ao 19. O contexto é sobre a advertência contra as más companhias. Salomão nos alerta contra a tentação de seguir as más companhias. Ele usa o exemplo de pessoas que buscam ganho fácil através da violência e da injustiça. Passar em cima de qualquer um para conseguir o que quer. Só que no final, o que essa pessoa ganha? Uma vida vazia, sem Deus e, pior de tudo, ir para o inferno, que é a danação eterna. Eu separei o versículo central entre eles aí, que é o versículo 10, que fala assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. A ideia é que, por mais que uma pessoa má influencie você e seja atraente, ela sempre leva a você às consequências negativas e à sua ruína. Então, a pessoa vai lá assim, não tem problema fumar, não tem problema usar isso aqui, não tem problema você beber demais, é só um dia.
Ou você pensar assim, tô saindo com tal pessoa, mas ela não tá me influenciando não. Mas só que sempre é fato, você tá saindo, pelo menos um pouquinho dela, você atrai. Na hora que você vê sem perceber, você já está praticamente igual à pessoa. Entendeu? O certo seria você levar essa pessoa para o caminho de Deus, e não a pessoa para te levar para a danação eterna. O terceiro tópico aqui, eu coloquei assim: a sabedoria clama nas ruas. Versículos do 20 ao 33. Nos últimos versículos, a sabedoria é personificada como uma mulher que clama nas ruas e praças, ou seja, chamando as pessoas a ouvirem e a seguir o caminho certo. Ela busca fazer um apelo ao arrependimento. A sabedoria nos leva ao caminho certo, nos leva às decisões certas. Então é como se ela te chamasse para poder te direcionar, tirar do caminho que você desviou para o caminho certo, onde vai te levar ao arrependimento de uma vida mundana ou secular, como as pessoas falam, para uma vida reta em Deus, onde você vai ser próspero, vai ser alegre, vai ser tudo que é de bom. Mas felicidade eterna aqui na Terra? Não, gente. Nós almejamos a vida eterna. Mas Deus nos dá a força para superar esse mundo. Ele nos dá felicidade, mas também nós passamos pelo deserto. Só que o deserto, ele é passageiro. Deus está do nosso lado. Se a gente passa com fé, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais simples de fazer. Então, o versículo central que eu separei aqui é o 23. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Pensa, se o Senhor revelar os pensamentos dele para nós, isso é incrível. Meu sonho. Quem rejeita a sabedoria enfrenta problemas e as consequências chegam quando os problemas... Me embananei. Quem rejeita a sabedoria enfrenta as consequências quando os problemas chegarem. Ou seja, quem rejeita a sabedoria vai seguir uma vida assim do jeito dela, mas quando os problemas chegarem, ela não vai saber como resolver ou como passar por esses problemas. Quem despreza a sabedoria sofrerão pelas suas escolhas, e quem escuta viverá em paz e segurança. Então, se seguimos a sabedoria, sempre alcançaremos a paz e a segurança, porque com a sabedoria nós evitamos de escolher o caminho errado, evitamos de cair na perdição, evitamos de criar e causar a nossa própria ruína. Então, eu vou concluir aqui um pequeno resumo. É ter temor ao Senhor, que é a base de toda sabedoria. É tomar cuidado com as influências. O Salomão lá, ele nos aconselha de afastar das más companhias que nos levam ao pecado e à nossa destruição. A sabedoria está disponível para todos nós. Ela é oferecida livremente, mas é preciso escolher. Ignorar a sabedoria e os avisos de Deus tem consequências inevitáveis. E, por último, consequências das suas escolhas. Se você está sem sabedoria, você enfrenta as suas escolhas. Mas com sabedoria, você alcança segurança e paz. Então, meus irmãos, essa foi o devocional do primeiro dia. Espero que Deus possa falar muito com vocês, possa abençoar o dia de vocês e vocês possam ter um aprendizado de como ser mais sábios e como alcançar a sabedoria para vocês poderem passar aqui no mundo uma vida mais tranquila. E eu desejo de todo o coração e peço a Deus por todos vocês que estão assistindo, até os que não estão assistindo, até as pessoas que não conhecem a verdade de Deus, eu peço que Deus estenda a mão para vocês e continue abençoando vocês, prosperando e mostrando que Ele é Deus, que Ele é o verdadeiro caminho, que Ele é a verdadeira verdade e que Ele é a verdadeira vida aqui na terra e lá nos céus. Nós almejamos a vida eterna e é isso que eu almejo, a minha salvação e a salvação dos meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.